Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal por dois motivos. Primeiro porque praticamente hoje em dia a gente viver sem o conceito de porcentagem, né? Muito difícil por N fatores, né? O mais visível assim é quando se trata de uma pesquisa, se trata de um número de pessoas entrevistadas, o número de pessoas que tem uma sala de aula, o número de pessoas que estão doentes, o número de pessoas que foram curadas, enfim, porcentagem é assim essencial no nosso dia a dia, por esses motivos e por outros tantos que a gente já conhece. E quando você estuda porcentagem, você consegue ter uma visão ampla das coisas, né? Talvez você pense assim, uma sala de aula que tem 80 alunos, eu pego 20%. Uma sala de aula que tem 500 alunos, eu pego 20%. É a mesma coisa? Não, não é. 20% de 80 não é 20% de 500. Entretanto, existe uma proporção. Proporcionalmente falando, 20% de 80 é 20% de 500. Então isso te dá uma gama de possibilidades de descobrir novas coisas, né? Estatística usa muito porcentagem porque te dá uma ideia de todo, né? Parte relacionada ao todo. Então, esse assunto é extremamente importante para nós, né? E para você que está no primeiro ano do ensino médio, já deve ter estudado isso em outras séries. No sexto ano você vê um pouco de porcentagem, no sétimo ano, no nono ano, e você vê que calcular porcentagem é muito fácil, é muito prático, é muito rápido. E hoje nós vamos aprender como se calcula algumas coisas que você escuta muitas vezes falando em telejornais, né? Ou às vezes seus pais falando sobre isso, né? Seu pai é um empresário ou coisa do tipo, um bancário que usa muito, né? Que é lucro, custo, preço, juros. Qual é o conceito que está por trás dessas coisas que você sempre escuta falando e às vezes você não para pensar do que se trata, né? Outras coisas que nós vamos ver também nas próximas aulas é como que um banco funciona, um financiamento, um empréstimo, um depósito, um saque, a poupança, qual é o rendimento de uma poupança. Então, esse assunto é muito legal por conta disso, né? Ele é mais assim, dentro da área da matemática financeira, que infelizmente nem é todo mundo que estuda isso no ensino médio, né? E vamos começar então definindo o que é a porcentagem. Olha, a porcentagem definida por um símbolo, né? X%. O nome já fala. X%. A palavra cento vem do 100. Então, X%, por definição, é X dividido por 100. Quer dizer, eu vou lá, divido a minha coisa em 100 partes iguais e pego X. Certo? Esse número aqui, ele pode ser expresso em fração, como você está vendo aqui. Ele pode ser expresso em porcentagem, como você está vendo aqui. Ou ele pode ser expresso em decimal. Ou seja, você pode escrever esse número em formato decimal. Por exemplo, vamos pegar aqui alguns casos. O que significa eu falar 50%? O que significa eu falar 75%? O que significa eu falar 13%? Ou se não, 2%. O que significa eu falar 0,1%? Né? Então, esses conceitos, o que está por trás é justamente a definição. Eu pego a minha porcentagem, 50%, quer dizer que eu vou pegar o todo
dividir em 100 partes iguais. Professor, mas necessariamente eu tenho que dividir em partes iguais? Necessariamente, porque, olha, isso daqui é um conceito, por definição é uma fração. Quando você tem uma fração, o denominador significa que você pegou a coisa e dividiu em 100 partes iguais e tomou x. Então, 50% por definição é 50 dividido por 100. Esse cancela com esse. 5 sobre 10 dá meio. Então, olha, e meio é 0,5. Então perceba que eu tenho em porcentagem, eu tenho em fração e eu tenho em decimal. 50% equivale a meia coisa ou metade da coisa, né? Então, os três modos de representação. 75% é 75 dividido por 100. Quando você divide por 100, dá para você fazer direto, né? Ó, dividir por 100 é 0,75. Então, porcentagem, fração, decimal. 13%, 13 sobre 100. E aí você tem 0,13. De novo, porcentagem, fração, decimal. 2% não é 0,2. 0,2 é 20%, né? Então você tem 2 dividido por 100, que é o quê? 0,02. Vocês estão entendendo? O que é 0,1%? 0,1% é 0,1 sobre 100. E o que significa isso? É 0,001. Então, perceba que o conceito de porcentagem ele é muito amplo. Você consegue representar uma porcentagem usando fração e usando decimal. E outra, é só você enxergar, né, que a porcentagem é como se fosse do 0 ao 1. Em porcentagem, do 0% ao 100%, né? Então, perceba o seguinte, ó, o que é 50%? É metade do caminho. Em porcentagem, 50%, metade do caminho. O que é 75%? 75% são 3/4 do caminho, né? Ó, se você simplificar essa fração aqui por 25, você vai ver que vai dar exatamente o que está ali, ó, 3/4, certo? Aqui, 13%, está aqui, ó, 13% é o 0,13, né? Que está mais próximo do zero. O que é o 2%? Mais pertinho aqui, ó, 0,02, que é o 2%. O que é 0,1? Está mais pertinho do zero aqui, ó. Então, 0,001 ou o 0,1%. E assim por diante, tá? Então, quer dizer, significa você transformar de 0 a 1. É como se fosse uma função, né? Uma função que ela pega um número de 0 a 100 e espreme esse intervalo de 0 a 1. Então, 0% é nada. 1 inteiro é 100%, que é o total, certo?